Galera, então chega mais porque nós estamos começando o nosso Conexão Unipam e recebendo aqui mais uma vez o professor Alexandre Máximo. Vamos tirar mais dúvidas com relação ao direito do consumidor. Alexandre, seja bem-vindo de volta. Ô Larissa, eu que agradeço pela oportunidade e por poder contribuir com o seu público com as informações jurídicas. E contribui bastante, né, gente? Hoje nós vamos falar a respeito de alguns casos de relação de consumo, que a gente vê um pouco de abuso ou não. Vamos começar, Alexandre, falando a respeito de algo que está acontecendo bastante, que é o aumento de alguns produtos, como o álcool em gel, máscara, por exemplo. Por que isso acontece? Olha, infelizmente alguns comerciantes estão aproveitando do momento para poder provocar prejuízo ao consumidor. Sem dúvida alguma, diminuindo a oferta dos produtos, e o aumento da demanda, vai ter um aumento no valor desses produtos. Mas tem casos aí que você está vendo aumentos de 300%, de 500%. Esse aumento abusivo, ele é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. E o consumidor que for vítima dessa situação vai poder procurar os seus direitos. E Alexandre, quais seriam esses direitos? Olha, no caso do consumidor ser lesado por uma conduta do comerciante que está cobrando de forma abusiva, de forma excessiva, um valor de um determinado produto, ele vai poder pedir o ressarcimento do valor que foi pago indevidamente em dobro. E o comerciante ele vai poder ser penalizado também na esfera administrativa, com o cancelamento da sua licença de funcionamento, e também na esfera penal, com uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e o pagamento de multa. O caso é realmente grave, né? Porque enquanto a gente vê alguns profissionais, alguns fornecedores tentando fazer e oferecer o serviço de forma gratuita, a gente vê algumas empresas liberando, né? Outras abusando, né, do consumidor, que acaba talvez tendo que comprar aquele produto porque ele não tem outra opção. Larissa, olha, é claro que não é todo o caso que vai gerar o direito ao ressarcimento. É claro que um produto de R$13, como vai diminuir a oferta dele, vai aumentar a demanda, ele vai aumentar para R$16, ele vai aumentar para R$20, mas não pode um produto que custava R$13 passar para R$50. Não pode um produto que custava R$30 passar para R$200 de uma vez só. Então isso vai ocorrer um aumento gradativo, cada vez mais que a crise for se intensificando, mas não pode ocorrer esse estelionato junto ao consumidor, que acaba ficando numa situação em que ele não tem outra alternativa a não ser pagar aquele valor indevido, aquele valor superinflacionado que está sendo cobrado por alguns comerciantes. A gente sabe que não é a maioria, mas alguns estão realmente aproveitando que fornecem produtos que estão sendo buscados nesse período de crise, como máscara, álcool em gel e outros produtos, justamente para poder se beneficiar, para poder se enriquecer de forma ilícita em cima do consumidor. E isso vale não só, né, para esses produtos que você citou, como também para alimentos e etc, né? É claro, vale para qualquer tipo de produto, qualquer tipo de prestação de serviço em que o comerciante tenha esse tipo de comportamento, o consumidor posteriormente vai poder reclamar os seus direitos e ser ressarcido e indenizado aí de todos os prejuízos que ele sofreu. E então, se a pessoa ela se depara com esse preço, com esse produto, o que ela deve fazer para depois ela poder ter esse direito, né, resguardado? Quais são os comprovantes, documentos que ela deve reunir? Olha, ela deve guardar o cupom fiscal, às vezes o comprovante de pagamento com cartão de crédito, porque posteriormente ela pode levar isso ao PROCON ou ao próprio Poder Judiciário e vai ser comparado quais são os valores que eram praticados antes do início da pandemia, antes do início da epidemia do coronavírus. E sendo verificado que essa diferença ela é exorbitante, que não existe nenhuma justificativa do comerciante para repassar um valor tão exorbitante no valor do produto, ele vai poder ser ressarcido não só do valor simples dessa diferença, mas do valor em dobro em decorrência da má-fé do comerciante. Ok. E se essa pessoa ela não adquire o produto, ela apenas chega no local, vê que está com um valor abusivo, ela pode fazer alguma coisa, fazer algum tipo de denúncia? Pode, olha, hoje a gente tem aí os smartphones, que permitem você gravar áudio, vídeo ou tirar fotos. Então, se ela conseguir comprovar a cobrança desse preço abusivo, ela pode guardar esse material e depois encaminhar para o PROCON, para que o PROCON tome as medidas administrativas, civis e penais contra esse comerciante.
né? O pessoal precisa ter consciência, nós estamos passando num momento muito difícil, não só da história do nosso país, mas da história mundial. Ok, Alexandre, agora mudando um pouco de assunto, falando a respeito de prestações de serviço. A gente vê aí algumas empresas, né, como academias, escolas particulares, como por exemplo de idiomas, que elas não podem mais funcionar neste período, né? As aulas foram suspensas. O que acontece se eu já tenho um contrato com essas instituições? Olha, Larissa, esse tipo de estabelecimento, esse tipo de prestação de serviço, ele teve que suspender as suas atividades, já que é necessário o isolamento social da comunidade. Então, em decorrência dessa impossibilidade de prestar o serviço, posteriormente terá que ser reposto todo o serviço que foi contratado pelo consumidor. Mas existem algumas instituições de ensino, alguns estabelecimentos que estão conseguindo prestar o serviço de forma online. Estes estabelecimentos que estão conseguindo prestar de forma online apenas modificaram a forma de prestação de serviço. Então, nessa situação, o consumidor não vai ter direito a ressarcimento. E naquela situação também que for possível repor o serviço que deveria ter sido prestado após a pandemia, também o consumidor não vai ter direito de ressarcimento. Agora, se por algum motivo se tornar impossível posteriormente esse período da epidemia do coronavírus a prestação do serviço, o consumidor ele vai ter direito de ser ressarcido de todos os valores que foram pagos, né, pela prestação do serviço que não foi realizada, ou no abatimento do preço, caso a prestação do serviço tenha sido realizada de forma parcial. Mas apenas naqueles casos em que se torne impossível o cumprimento da obrigação, poderia o consumidor exigir os valores ou o abatimento no preço do serviço que não for prestado. Naquelas situações em que o serviço pode continuar sendo prestado de outra forma, de forma online, de forma remota, você não vai ter o direito de ressarcimento. E Alexandre, você falou que em alguns casos talvez seja impossível, né, realizar aquele serviço. A gente vê aí alguns profissionais liberais, como maquiadoras, manicures, cabeleireiros, e que talvez não possam, né, ter o contato com aquele cliente. Nesse caso, alguns têm adotado a postura de fazer promoções, fechar pacotes que podem depois ser executados a posteriori, né? Depois que passar a crise, a pandemia e etc. Isso pode acontecer? O que o consumidor ele tem que visualizar e assegurar para que ele não seja lesado? Olha, o profissional liberal ele pode sim fechar pacotes mesmo nesse período, mas desde que essa informação fique muito clara para o consumidor. O pacote está sendo fechado neste momento, mas o serviço vai ser prestado posteriormente. Então é importante fazer um termo de condições da forma como o serviço vai ser prestado, para que depois nem o consumidor possa exigir o que não é devido e nem o prestador de serviço tenha que oferecer algo que não foi convencionado. Então, nesses casos, é importante estabelecer um termo simples com a condição da oferta que está sendo feita pelo profissional liberal. A gente sabe que esse tipo de profissional ele pode passar por dificuldade porque ele não vai prestar o seu serviço e não prestando o seu serviço ele não tem rendimentos para poder passar esse período da epidemia do coronavírus. Às vezes ele faz alguma promoção, um valor menor e consegue garantir, né, esse faz provento. Uma promoção, né, reduzindo os valores, mas deixando muito claro, deixando a informação clara para o consumidor de que o serviço vai ser prestado após o término dessa epidemia do coronavírus. Se isso ocorrer e o consumidor aceitar essa oferta, não tem nenhum prejuízo, não tem nenhum problema para nenhuma das partes. Beleza, Alexandre. Eu agradeço demais pela sua participação e a gente te aguarda aí também novamente para tirarmos novas dúvidas e falarmos mais a respeito do direito ao consumidor. Larissa, eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição do Conexão Unipan. Valeu. E pessoal, nós vamos agora então para um intervalo bem rapidinho, mas continuem de olho porque já já eu volto com mais.